Começar a circular, porque hoje o Campeonato Carioca está pegando fogo. Igual o tempo hoje no Rio de Janeiro, né? O tempo tá, imagina lá em Bangu. Alô. Aqui em Botafogo, que é a nossa sede, né? Se você jogar no chão, tá pegando fogo, imagina em Bangu. O Fluminense joga lá, nesse gostoso bairro. Luana Trindade vai atualizar as notícias do Flusão? Boa tarde, seja bem-vinda, Luana. Oi, Edilson, muito boa tarde para você, para o pessoal do estúdio, boa tarde também para todos que estão acompanhando aí o programa Os Donos da Bola nessa quarta-feira bastante quente. E por falar em bastante quente, Fluminense e Bangu entram em campo hoje pela estreia, pela primeira rodada da Taça Rio. O jogo vai ser lá em Moça Bonita, às 4h30 da tarde. Imagina, Edilson, um calorzinho que vai fazer por lá, né? E olha, nem o Fla-Flu de sábado tirou o foco desse jogo, não. Vamos ver o que o zagueiro Gum falou a respeito disso. Sabemos que o clássico é sempre importante para nós, torcedores, mas não podemos, de maneira alguma, pensar num clássico sem tomar o cuidado e saber o respeito que o Bangu merece nesse momento, né? Então temos que entender que é 3 pontos contra o Bangu, depois vai ser 3 pontos contra o Flamengo. E o jogo que nos prejudicou no primeiro turno foi um jogo primeiro jogo, né, do primeiro turno contra o Boa Vista. Depois acabou nos faltando esses pontos. Então nós não podemos esquecer da forma que foi, que esse jogo do Bangu para nós é muito importante. E depois com o jogo, uma boa apresentação, e vamos buscar essa vitória. E por falar em Fla-Flu, Edilson, vai ser o reencontro da torcida, dos jogadores com Henrique Dourado. Mas o capitão Gum não quis falar a respeito disso, sabe por quê? Porque esse assunto repercutiria, daria muito mais ibope do que o jogo de hoje contra o Bangu. Eu te peço desculpa, eu não vou responder essa pergunta porque eu sei que qualquer coisa que eu disser vai ter muito mais... alcançar muito mais audiência pública do que o jogo do Bangu, e eu não quero que isso aconteça. Só por isso, senão eu poderia responder numa boa. E eu não quero que saia notícias sobre Fla-Flu e perder a importância do jogo do Bangu, entendeu? Só por isso. E Edilson, se politicamente o Fluminense passa por um momento conturbado, financeiramente está cada vez melhor. O clube conseguiu uma liminar para receber 50% do valor da venda de Diego Souza ao São Paulo. A juíza Fernanda Galiza do Amaral, que cuida do caso, disse que o clube paulista precisa depositar em juízo o valor de 5 milhões de reais, já que o valor da venda, né, ele custou 10 milhões de reais ao São Paulo, e tanto o Fluminense quanto o Sport tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Olha que beleza, Edilson, mais din-din aí nos cofres do Fluminense. Então, logo mais, Bangu e Fluminense pela estreia da Taça Rio às 4h30 da tarde. Eu volto com você aí, Edilson. Obrigado, Luana Trindade. As pessoas só falam mal. Vamos aplaudir o departamento jurídico, a diretoria do Fluminense, que correu atrás. É verdade. Mesmo com o deslize de um funcionário do clube, né? Mas a gente foi lá e conseguiu uma liminar. E essa liminar, enquanto estiver valendo, o dinheiro tem que cair na conta. Parabéns. Recuperou o que estava sendo perdido. Falou, né? Recuperou uma lambança feita pelo Marcelo, o quê? Teixeira. Entendeu? Uma lambança. Em hipótese alguma, ele tem autoridade, porque o regime é presidencialista, de dizer, não, a dívida é quanto? 5 milhões, me dá 1 milhão que resolve. Não, ele não mandou para o clube, mandou para o empresário, Eduardo Duran. Então me cheira uma coisa... O empresário. Entrou no Fluminense, né? Cheira a James. Não, mas lá Jabá. Não, negócio de cheirinho é outro lugar, não é lá no Fluminense. É negócio de cheira. Lá, isso é outro cheira só. a James. James? Jabá. Então quer dizer, não pode, mas... Pô, Edilson, eu estou te devendo 5. Aí o Nélio, não, paga 1 milhão que ele topa. Que isso? Onde é que nós estamos? Não passou pelo clube, né? Não, mas tem que se dizer aqui, porque só se critica. Entendeu, Roberto? Só se critica. O Fluminense tem um patrocinador master? Tem um patrocinador master. O Fluminense está com o salário em dia? Está com o salário em dia. O Fluminense está recuperando, né, essa questão do Diego Souza? Está recuperando essa questão do Diego Souza. O Fluminense vai ter reforço? Vai ter reforço, porque eu soube lá em São Paulo que 2 jogadores do Palmeiras estão a caminho do Fluminense. Faltam acertar ainda algumas questões. Quais são? Não sei. Daqui a pouco nós vamos saber. Virão jogadores? Virão jogadores. Porque não adianta a gente ficar tampando aqui o sol com a peneira
esse sol aí, que esse time do Fluminense que tem ascensão vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Não vai. Não tem elenco para ter fôlego no Campeonato Brasileiro. Não tem elenco para ter fôlego. Você começa a ter um time, não é isso? Você começa a ter um time. Aí você define ali quais posições que você precisa reforçar. E depois você pensa no elenco, porque você perde muitas peças durante o campeonato. Para ser campeão brasileiro, você tem que ter um elenco. É importante isso, né, Edilson? A tua colocação aqui durante a semana da crítica, mas uma crítica construtiva, né? O próprio Ronaldo também colocando com relação ao Fluminense, mas os outros times também. Porque acho que a gente está aqui debatendo e conversando, mas querendo ver o futebol do Rio de Janeiro, né, forte, competitivo. Claro. Então parabéns ao Fluminense. Eles estão por isso que eu tenho trazido aqui, porque quando é notícia ruim, a gente fala. Muita gente cobra, manda mensagem para cá, tem que falar, tem que cobrar, tem que tirar. Mas quando a notícia é boa, não chega nenhuma mensagem, né? Então a gente tem a obrigação de falar. Até porque, assim, só jogar para baixo o futebol carioca, o que é isso? E a diretoria o Brasil inteiro já joga. Mas se nós aqui no Rio não jogarmos para cima, ou tentar pelo menos amenizar isso, onde nós vamos parar? A diretoria está se movimentando, né, Edilson? E a gente vê aí já os resultados também, né, próprio dentro do campo, né, com algumas contratações, alguns jogadores crescendo de produção, no caso do Sornosa. Então, as coisas estão se encaixando e a gente torce para que o Fluminense e essa vitória tenha êxito. Independente de ser o Salgueiro ou não, essa vitória de 5-0 vai dar uma confiança pro time. Está aqui 2 ex-jogadores, você dá uma goleada. Não é só o Salgueiro, são 4. Você dá confiança. 4 vitórias. 4 vitórias consecutivas. Né? E esse assunto do Diego Souza, parabéns a você e ao Ronaldo, porque ninguém tocava nesse assunto. Vocês é que levantaram aqui no nosso programa esse assunto. Nem foi o Ronaldo. O Ronaldo veio no meu embalo. Quem sempre cobrou isso aqui fui eu. Não é verdade? Verdade. Tem 6 meses que eu falava isso aqui, que até o time quase está sendo de pessoa. É verdade. É verdade. Mas é verdade. Não estou querendo tirar mérito do Ronaldo, não. Que gostou do assunto que eu levantei e sempre também ajudava a fomentar esse assunto. Mas isso é legal. Parabéns à diretoria do Fluminense. É muito bom. Até parabenizar o Nélio, né, que até está apoiando. O presidente do Fluminense é um pessoal do bem, o Pedro Abad é um pessoal legal, um cara competente. Já